Aleluia, Deus. Oh, glória. Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom. Abra a Bíblia de vocês no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu vou ler com você aqui, João. Não vou ler a minha, não. Vou ler contigo aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. Vou ler até o versículo 18. Se eu passar, você me corrige aí, viu, João? Falta o 18. Quero falar com vocês hoje sobre conservando uma libertação e uma cura interior. Às vezes a gente vem, escuta uma palavra, recebe uma oração, louva, adora o Senhor nos visita. E quando Ele nos visita, nós saímos curados, saímos libertos, saímos restaurados. Mas as adversidades do dia a dia acabam nos atrapalhando, nos fazendo voltar às velhas práticas, nos fazendo voltar às feridas, né? E a ficar lambendo feridas, como a gente costuma fazer. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 18, vai falar sobre revestindo-se de toda a armadura de Deus. Consegue por aí, João? Efésios capítulo 6, versículo 10, vamos até o versículo 18, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, é isso aí que acontece, né? Amém. Vamos resolver isso aí em nome de Yeshua. Foi lá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Olha, nós não podemos ter mais aquelas sequelas, enfermidades que nós tínhamos antes de Cristo. Não cabem mais. Nós precisamos aprender a transformar e a mudar esses comportamentos. Então, cingindo-vos da verdade, quer dizer viver o que se prega, viver o que escuta. Eu preciso viver a verdade de Cristo. Se Salmo 1 diz, né, que para não ouvir conselhos de ímpios, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho de ímpios, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela vou meditar de dia e de noite. Então, quando essas coisas, como a palavra fala isso para mim, eu preciso aprender a viver em verdade e praticar isso. Eu não posso simplesmente ouvir e não praticar, senão eu sou semelhante àquele que se olha no espelho e quando dá as costas, esquece quem é, esquece como está, esquece sua fisionomia. Vestindo-se com a couraça da justiça, ou seja, vestimenta, quer dizer, confiar em Cristo. Sem Ele, nós não somos nada. Ele é justo. A justiça dele é boa. Às vezes a gente quer fazer justiça nas nossas próprias mãos. Mas a justiça do Senhor é boa. Ele é justo. Calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, somos pessoas, né, de paz, sem brigas. Se eu tenho que calçar os meus pés da preparação do Evangelho da Paz, como é que eu chego num lugar que tem que ter contenda? Como é que eu chego num lugar que vai ter que ter briga? Eu preciso transformar isso. Nós precisamos transformar essas coisas. O poder da decisão está nas suas mãos. Somos nós que decidimos o que queremos ou não fazer. O que agimos ou não. Está nas nossas mãos. Mas muitas das vezes,
A gente prefere deixar a nossa humanidade gritar. A gente prefere deixar aquele dragãozinho que a gente esconde dentro de nós. Cada um tem um dragãozinho dentro de você, que você tem que esconder, que você não calar a boca dele, se ele só ir para fora, acabou. Destrói tudo. Você explode. E aí você se machuca pessoas. Você fecha portas. Ao invés de você engolir, guardar o dragãozinho lá dentro, trancado a 7 chaves, joga a chave fora e chega com o evangelho de paz, chega com os pés de paz. A pessoa vem bruta. Você, poxa, você não deve estar com um dia muito legal, né? Tá tudo bem, vou respeitar você, em outro momento a gente conversa. Muda. Em vez de você destruir tudo, você cria pontes. Você cria conexões, em vez de fechar portas. A serpente fere o calcanhar, e se não estivermos calçados, seremos atingidos. O diabo vai tentar jogar uma fagulha em você, para te desmotivar, te desanimar, se desesperar e atropelar os processos. Se você não estiver calçado com o evangelho da paz, você não vai entender isso. Quando você chega num lugar e você entende que o diabo está atacando, você fala, diabo, beleza, é com você que eu estou brigando, não é com essa pessoa não. É você que quer me desequilibrar. Eu estou calçado com o evangelho da paz. Pode tacar seu veneno à vontade. Não vai me ferir. Embraçando sempre o escudo da fé. Abre para mim, João, 1 Coríntios 15, 30. A fé exercitada, ela apaga os dardos do maligno. Nós estamos constantemente na mira do diabo. Vocês sabiam disso? 1 Coríntios 15, 30. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Toda hora o diabo quer atacar você. Toda hora ele vai querer ferir você, ele vai querer destruir a sua vida. Em todo tempo. Ele não dorme. Não levante da cama achando que o diabo não tem um plano para destruir você naquele dia. Ele tem. E até para usar você para destruir outras. Ele tem. Não se engane. Tomando o capacete da salvação, ou seja, ter a certeza, convicção de que você é uma pessoa salva. Viver como se fosse uma pessoa salva. Eu estou na terra, mas eu não pertenço a ela. Um dia eu estarei diante do meu Senhor e prestarei contas com Ele de tudo o que eu faço, falo, e com todos que eu convivo. Tenho meus enteados, sempre falo isso para eles. Às vezes eu dou um puxão de orelha e falo, sabe por que eu puxo a orelha? Porque um dia eu vou ser cobrado. Um dia eu vou estar diante do Senhor e vou ter que dar conta da sua vida. Se eu te mostrei o caminho ou não. Se eu fui exemplo para você ou se eu fui um péssimo exemplo. Só palavras não contam, tá? Minhas atitudes falam muito mais do que minhas palavras. Não é assim, Felipe, eu falo em casa? Entenda. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, saber usar a palavra, saber entender ela. Quando você sabe usar a palavra, você sabe entender ela, você tem um poder na sua mão e você não sabe como usar, cara. A palavra precisa estar nos nossos braços todos os dias. Você precisa compreender isso. Você precisa entender e entrar nessa atmosfera. Entender que a palavra aberta na sua casa não vale de nada. Mas quando você lê, entende e pratica, tudo muda. Tudo transforma. Quando você escuta um culto, entende a mensagem e vai para casa, essa semana eu vou praticar isso. Você entende isso, a palavra fica no seu coração. E precisamos estar sujeitos a Deus para depois resistir a Satanás. Como diz Tiago 4,7, resistir o diabo, ele fugirá de nós. Orando em todo o tempo no Espírito. Oração e súplica em todo momento da nossa vida. Mas, pastor, eu vou para o meu trabalho, como é que eu fico orando no meu trabalho? Vão achar que eu sou doido. Não, filho. Eu falei aqui já no começo, Deus escuta até o seu pensamento. Se você ficar com o seu pensamento o tempo todo falando com Deus, o diabo vai ter
brecha para entrar e fazer confusão na sua mente. O tempo todo, Senhor, eu estou trabalhando aqui porque o Senhor está me dando graça, viu? Obrigado. Me dê ânimo, me dê força de vontade. Senhor, cuida de fulano, cuida de ciclano. Senhor, conversa, que seja uma conversa aleatória. Nossa, Deus, tem que chegar em casa e fazer um feijão, viu? Me ajuda para ter força, tempo para isso. Entenda que Ele é um Pai, Ele é um Deus que está o tempo todo querendo cuidar de você. Todo pai quer escutar a voz do seu filho. Às vezes eu lá em casa, eu vejo o Heitor fazendo uma coisa diferente, nova, eu olho para ele assim, eu estou rindo sozinho, feito um besta. Pais tem dessa, né, Lê? De olhar o filho fazendo alguma coisa, você está rindo, feito um bobão. Ele olha para você, por que você está rindo? Eu sou palhaço? Se eu sou dentista, você está rindo de mim? Porque o coração enche de alegria quando você vê o seu filho fazendo algo diferente. Imagina Deus, nós que somos homens falhos, errantes e humanos, temos esse sentimento. Você imagina Deus. Quando você conseguir passar o dia todinho com ele na cabeça, e alguém fala para você, o que você está fazendo? Eu estou falando com Deus aqui, desculpa, não te ouvi. Outro dia eu estava trabalhando no salão de um rapaz, e ele falou, pega no seu da cozinha. Eu falei, pego. E o tempo todo falando com Deus. Hoje é um dia tão bom, Senhor, um dia tão lindo que o Senhor fez, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu estou entrando para a cozinha assim, eu parei assim, senti uma presença tão maravilhosa do Espírito Santo me envolvendo. Falei, Jesus, aqui não, estou no trabalho, Senhor. Não dá para dar uns glórias aqui não. Vou espantar o povo. Aí parei. Aí ele olhou assim, o que aconteceu? Falei, você não vai entender. E deixei. São momentos, experiências com você e Deus. Conheço amigos meus que estão dirigindo, ouvindo um louvor, daqui a pouco tem que encostar o carro, porque tem que parar e estar se derramando e chorar pela presença do Espírito Santo que o envolveu. Outro dia meu sogro foi na igreja com a gente, aí estava lá, o fogo descendo, as coisas acontecendo, o povo botando a mão na cabeça, o povo caindo. E ele, o que é isso aí? Eu falei, é o Espírito Santo quando toma as pessoas, e ali eu quero sentir isso aí. E ele foi em um camão, orou, nada. Ele foi no outro camão, orou, nada. Ele foi, e ele procurando, para ressentir também. Ele, rapaz, eu estou procurando, mas não estou sentindo nada. Eu quero sair também. Aí acabou o culto, ele não sentiu nada, ele ficou tão decepcionado. Aí ele voltou para casa, foi dormir em casa, né? Ele mora na praia. Aí estava passando esses dias lá em casa. Aí ele foi lá e falou, rapaz, não senti nada. Deve ser eu, né? Sei lá. Assim, calma, meu sogro. Deus sabe todas as coisas. Fomos dormir. Quando foi de manhã, eu levantei, ele já estava de pé. Fui lá, ele com os olhos todos inchados. Hoje o que foi, meu sogro? Rapaz, essa madrugada eu estava dormindo. Acordei. Uma presença tão gostosa, uma vontade de chorar. Eu chorei feito uma criança no colchão. Falei, aí, tá vendo? O Espírito Santo não precisa de movimento. Ele só precisa de um coração disponível. Ele viu que você estava disponível, desejando Ele. E se apresentou para você. Parabéns. Essa é a presença do Espírito Santo. A vontade de chorar incontrolável. E às vezes você quer reter, você não quer chorar, porque você fica assim, o que vão pensar de mim? Chora. Quanto mais você chora, é como se o seu coração estivesse rasgando para Ele. E Ele entra e faz morada dentro de você. E tudo começa a mudar. E você consegue enxergar o verdadeiro sentido da vida, que é se relacionar com o Pai. Confessando a bênção, declarações negativas caracterizam a influência demoníaca. Presta atenção. Declarações negativas caracterizam a influência demoníaca. Quando você fica o tempo todo declarando coisas negativas. Ah, não vai dar certo. Ah, não sei o quê. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, papapá. Escuta. Sua mente está sendo conduzida pelo diabo e não por Deus. E não pelo Espírito Santo. Talvez por algumas palavras, por algumas atitudes de pessoas, você recebeu aquilo, aceitou aquilo de uma forma e aí plantou no seu coração uma semente de amargura. E como toda semente ela brota, ela cresce se você não limpar o terreno, que é a confissão. Quando você limpa o terreno, tudo muda. Mas quando você não limpa o seu coração, sementes de amargura vão crescer e vão começar a dar frutos. E quando começam a dar frutos, você começa a perceber que do nada, a pessoa vê você, pum! Nossa, fiz tudo com a pessoa, mas
Nem percebi. É um fruto que o seu coração está brotando. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Daquilo que o seu coração está cheio, sua boca vai falar. Se o seu coração estiver cheio de Deus, cheio da essência dele, como é que você vai falar o que não deve? Às vezes estar cheio de Deus é falar coisas sérias. É falar a verdade machuca. Mas é para transformar. Não é uma palavra que vai machucar e ferir para destruir a pessoa. Por exemplo, a pessoa está tocando. Ih, você toca horrível, meu. Cara, você é muito ruim, meu. Desiste disso. Eu estou jogando terra. O cara está cavando um poço, eu estou jogando terra. Ô, cara, ó. Beleza. Precisa melhorar mais. Tem que treinar mais. Tem que ensaiar mais. Para a coisa acontecer. E aí a coisa acontece. Quantas vezes tentamos aqui tocar com a banda, com tudo? Quantas vezes, Brian? Várias. Não, tentamos sim. Chamei aqui para tocar, terminou o ensaio, falei, não vai dar para tocar no culto. Não foi? Então não vai dar. Mas eu cheguei para destruir, falei, ó, desiste, esquece, vai para outra coisa? Falei, não, treina, estuda, o que você precisa? Vamos fazer. Gravei vídeo mostrando, vai lá, treine. Aí quando foi ontem à noite, falei, bora, Brian? Bora. Chegamos aqui hoje 3 horas da tarde, né? A gente saiu de casa 3 horas da tarde. Passamos no som para comprar umas coisinhas para as crianças e viemos para a igreja. Ficamos aqui ensaiando, saímos bastante. Aí quando finalizou tudo, ele falou assim, ô tio, já sei essas notas aqui, ó, já sei essas daqui. Falei, bora, vamos começar. Começamos, tocamos. E fluiu. Tivemos erros? Tivemos, todo mundo errou aqui, até eu. Não somos perfeitos. Perfeitos seremos como aquele que é perfeito vier. Mas tocamos. E é isso. É dar o passo. E não lançar sementes para destruir chamados de ministério das pessoas. Confissão positiva é uma fé expressada. É quando realmente eu expresso a minha fé. Eu olho a pessoa e falo assim, tem certeza que o Brian vai tocar? Ixi, tem certeza que a Alice vai cantar? Ei, Diogo, você canta ruim pra caramba, meu. E aí? Canta não. Você tá entendendo? Aí você fala assim, ó, cara, eu acredito em você. Vai lá, se esforça. Vai lá, mais uma vez. Vamos de novo. E assim a coisa vai fluindo. Você expressa a sua fé. Confesse aquilo que a palavra de Deus diz. Qualquer outra declaração abrirá a porta para o inimigo. Se a Bíblia fala, posso todas as coisas daquele que me fortalece, tu vai conseguir. Tu vai cantar, tu vai tocar, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. É assim que as coisas acontecem. Guardemos firmes a confissão da nossa fé. Abre para mim, João, Hebreus 10, 23, por favor. Hebreus 10, 23. Diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele te prometeu e ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu. Então não voltar a pensar ou sofrer por aquilo que já foi perdoado e confessado. Às vezes a gente fica voltando para o passado e se machucando, se ferindo, lambendo feridas que já eram para estar curadas e cicatrizadas. E a gente fica voltando, se ferindo, se machucando. Chega! Não abrir a porta para o inimigo em nenhuma área de nossas vidas. Nenhuma área financeira, emocional, conjugal, familiar, com filhos, com colegas, todas, principalmente ministerial. Não abra a porta para o diabo. O que Deus te falou para fazer, faça. O que Deus não te falou, não faça. Precisamos aprender a permanecer nas Escrituras. Jesus resistiu às tentações de Satanás usando as Escrituras. Ei, lança isso daqui porque está escrito. Mas também está escrito isso daqui. Ei, próximo que adore não, porque está escrito adorarás ao Senhor teu Deus. Nas Escrituras. Faça aquilo que as Escrituras te conduzem. Se ela não está te conduzindo para isso, não faça.
vai dar ruim. A palavra é um espelho para a nossa alma. Ela é a lâmpada para os nossos pés. E ela mostra claramente um caminho. Abre comigo o Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Entenda. Ela é alimento para o seu espírito. E ninguém pode conservar a sua libertação por muito tempo sem a palavra de Deus. Seja um fator primordial em sua vida. Entenda isso. Você precisa colocar isso como prioridade para você. A palavra de Deus. Estar fundamentado tudo que você fizer pelo que as Escrituras te conduz. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 3, já até citei aqui, mas eu vou citar de novo, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Às vezes a gente faz alguma coisa e não obtém sucesso e fica se questionando por quê. Está nas Escrituras. Tu vai pedir conselho para ímpio? Vai dar o quê? Vai dar ruim. Entenda? Se você buscar conselhos de ímpios, não vai te levar a nada. Você aceita a roda de escarnecedores, dos zombadores. Vai para o trabalho, gosta de zoar, tirar sal, fazer bagunça. Vai crescer como? Nunca. Vai continuar um pequeno. Por quê? Como é que vai se sentar aos grandes se o seu linguajar é como um dos pequenos? Está nas Escrituras. Você assenta a roda dos escarnecedores, escuta o conselho dos ímpios. Quando você começa a mudar isso, você no meio de um ambiente que você está, automaticamente você se destaca. E quando você se destaca, o Senhor coloca a luz aos olhos de quem precisa te enxergar e te levanta. Precisamos aprender a crucificar a nossa carne. Tome sua cruz diariamente e siga Jesus. É uma ordenança isso. Lucas 9, 23, João. Põe para mim, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Olha o que diz aqui. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, isso é Jesus dizendo, tá? A si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Olha que lindo. A si mesmo se negue. Negue suas vontades, negue seus desejos, negue o seu querer, para aceitar o querer do Senhor sobre a sua vida. Quebre os hábitos ligados com o espírito do mal, as malícias, as maldades. Quebre esses hábitos, os maus hábitos que te destroem, que te fazem parecer mais com o mundo do que com o Filho de Deus. Te fazem parecer mais com os filhos das trevas do que o Filho do Senhor. Quebre esses hábitos. Se os vícios, desejos e concupiscências não estão entregues ao pé da cruz, o caminho para a volta dos demônios está aberto. Você abre a porta e fala: volta aqui, Ricardão, tá tudo certo, o caminho é nosso. Legalidade. Ainda que você sinta um intenso de voltar a praticar o pecado, diga não. Isso é tomar a sua cruz. Diga não. Cruz aponta para renúncia. O Evangelho, se você for ler o Evangelho inteiro, você consegue resumir o Evangelho todo em uma única palavra: renúncia. Se eu não aprendi a renunciar a certas coisas para viver um momento com Deus, então eu não sou um cristão de fato. Eu ainda vivo nas práticas pecaminosas do mal. Eu ainda vivo por influências malignas e não pela influência do Espírito de Deus. E eu preciso quebrar esses vínculos, quebrar esses laços. Renuncie, lute.
Não atenda aos apelos da sua carne, que vai o tempo todo querer te arrastar para baixo. Precisamos aprender a desenvolver uma vida de louvor e de adoração contínua. Mas aí eu escuto louvor só da igreja, como é que fica? Preciso louvar na minha casa, adorar em casa. Coloca um louvor, escuta o louvor, fica lá ouvindo. Quando você menos perceber, você já está sendo envolvido pela presença do Espírito Santo dentro da sua casa. Quando você começa a louvar e adorar o Senhor no seu lar, por mais difícil que seja, automaticamente o ambiente muda, a atmosfera do local muda. E você vai perceber que dores, doenças, enfermidades, maus pensamentos começam a se dissiparem, começam a ir embora. Por quê? Tem um novo dono cuidando daquele lugar. Tem um novo dono. Aquele lugar está sob uma nova direção. Uma nova gerência chegou no ambiente. É o reino dos céus. E você começa a louvar, adorar e você fala: Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino. E a coisa começa a ficar diferente. O louvor cala o inimigo. Davi tocava a harpa e o espírito maligno saía de Saul. Entenda, tem um poder nos louvores. Não devemos louvar apenas quando temos vontade, mas em todo momento. Mesmo que o nosso coração esteja triste ou que as situações sejam adversas. Às vezes você eu estou triste, eu não quero saber de louvor, não quero saber de nada. É aí que você tem que louvar. É aí que tem que colocar um louvor e falar: Senhor, não compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção. E você começa a buscar ao Senhor. Isto é sacrifício de louvor ao Senhor. Olha para mim, João, Hebreus 13, 15. Eita, babei. Minha esposa vai me bater depois. Ó, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifícios de louvor. É muito fácil falar: nossa, que bonito tocando. Olha que lindo esse louvor. Mas o quanto se sacrifica para louvar? Vem na igreja, aqui no louvor, o grupo de louvor se mata, né, Brian? Tá lá o tempo todo buscando ar para cantar, os dedos doendo, né? O olhinho com a corcunda aqui vai ser igual a corcunda de Notre Dame, tocando carrum. E a igreja está assim: falando seu nome, esse nome é lindo, conheço. É a semana inteira ouvindo música do mundo. Aí chega na igreja e não consegue louvar, por quê? Porque não louva em casa. O sacrifício de louvor não existe na minha rotina. Eu preciso aprender a colocar sacrifício de louvor na minha rotina. O louvor deve ser a expressão de gratidão a Deus. Expressão de adoração e alegria através do falar. Entenda, do cantar, do dançar, tocar instrumentos, bater palma, tocar campainha, mas louvar o Senhor de algum jeito. Tem um nome mais lindo. Aleluia. Sabe, é assim. Louva o Senhor. Adora o Senhor de todo o tempo. Você precisa aprender a expressar gratidão ao Senhor. Deus, obrigado pelo qual eu acordei. Obrigado porque eu estou de pé. Obrigado porque ainda tenho saúde. Agradecer ao Senhor. Às vezes eu olho para os meus filhos e eu me comovo e falo: Deus, obrigado. Gratidão a Ti, Jesus, pelos meus filhos. A palavra nos exorta a orar sem cessar. Nós já lemos aqui, mas 1 Tessalonicenses também fala sobre isso. Devemos orar no Espírito. Orar no Espírito está falando de orar em línguas. Por que o povo ora em língua estranha? Isso é orar no Espírito. Porque é o teu Espírito falando com o Espírito de Deus. E orar também no entendimento. Aí entra a sua mente. Então é orar em língua estranha, que é orar no Espírito.
e orar no entendimento, sabendo o que você está falando. Precisamos buscar isso. Mas não sei falar língua estranha, então busque ser batizado pelo Espírito Santo. Busque ser preenchido pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser selado por Ele. Precisamos aprender a manter, uma vida de comunhão. E eu só vou conseguir manter uma vida de comunhão com Deus tendo um ministério espiritual. A ovelha que anda desgarrada é a que está em maior perigo. Andar desgarrado, andar sem participar do corpo da igreja, das pessoas, do corpo de Cristo, é um perigo. É um risco que eu corro. Eu vou para a igreja, mas eu não quero contato com nada da igreja. Eu quero só ir e assistir culto. Está desgarrado. É perigoso. Todos nós precisamos ser discipulados. Ser conduzido por alguém, ser ministrado por alguém, ter alguém que eu possa confiar e confessar os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas e aquilo que eu preciso mudar. Me ajuda em oração, irmão. Me ajuda em oração, irmã. É isso. É sobre isso. Junte-se ao rebanho de Jesus. Procure cumprir suas funções dentro do corpo de Cristo. Entenda, cada um aqui tem uma função dentro do corpo de Cristo. E o Senhor está contando com você. Você imagina se você levantar um dia de manhã e a sua perna não quer funcionar. O sacrifício que vai ser para você chegar na pia, sentar na mesa para comer, fazer uma comida. Você vai conseguir fazer, mas com dificuldade. É assim a igreja. Quando um membro falta, quando alguém deixa de fazer a sua parte, sobrecarrega os outros membros. Começamos a igreja aqui fazendo culto de manhã e de noite, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Ficou sobrecarregado. Então fazer um culto só, de noite. E aí tem pessoas que vêm e falam assim, vamos fazer o culto da manhã, cadê você, abençoado? Para fazer sua parte com a gente. E fazer a coisa acontecer. Precisamos fazer parte do corpo de Cristo. Desejar os dons espirituais. E deixar que eles operem em nós. Buscar os dons do Espírito. Senhor, eu quero falar língua estranha. Senhor, eu quero ter visão. Senhor, eu quero isso. Senhor, peça ao Senhor e busque. Através de você sendo útil na igreja. Abre para mim, João, 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 12. Eu vou ler do 7 ao 14. Versículo 7, vou ler até o versículo 14. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Não adianta eu pedir um dom e não usá-lo. Deus jamais vai te dar um dom simplesmente para você. Porque você é especial, vou te dar a toma. Não. Tem que ter um fim proveitoso nisso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-los. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo da igreja são muitos membros. O corpo de Cristo são muitos membros. Quando a gente trata de corpo da igreja, eu estou tratando de algo local, aqui. Quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando de todas as denominações. E aí quando igrejas se dividem, ou eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, está em conflito com o próprio corpo de Cristo. Sabe? O seu corpo às vezes tem uma célula
que ela libera para te proteger. Mas o excesso dela te mata. Então você cristão de outras denominações, eu sei que muitos até assistem a gente no YouTube. Quando você quer se levantar em defesa do Evangelho, mas em defesa do Evangelho, você está defendendo e matando apenas aquilo que precisa realmente ser tratado, ou você está batendo demais, está em excesso, você acaba sendo um problema para o corpo, acaba sendo um câncer da igreja, o câncer do corpo de Cristo, que eu estou ali matando outras células que estão querendo crescer e destruindo ministérios, destruindo chamados, porque eu não escuto Deus, eu escuto a minha própria humanidade. Eu estou cheio de autossuficiência, eu estou cheio de glória pessoal. Eu sei, eu faço, eu aconteço, o outro não. Eu posso, você não pode. Porque eu consigo, você não consegue. E aí o oposto também é verdadeiro. Porque eu não consegui chegar lá, você também não pode. Quem disse? Porque esse foi o Espírito concedido. O Espírito concedeu para cada um diferentes coisas, cara. A gente precisa entender isso. Mantenha-se submisso a autoridades. Aí tem pessoas que não querem se submeter a autoridades. Sempre procure seu discipulador para lhe ajudar. Procure alguém que possa te orientar nas Escrituras, te oriente na palavra do Senhor. E busque ajuda, pergunta mesmo, enche o saco da pessoa. Liga lá 3 horas da manhã a cobrar. Ô fulano, eu tô ruim, ora por mim. Faça isso. Aí você fala assim, pô, meu, são 3 da manhã, você não me liga numa hora dessa. Seu Barão, evangelho é renúncia. Renuncia seu sono pela minha alma aí, ora aí, em nome de Jesus. É isso. Busque a comunhão com os irmãos. Esteja sempre disponível para a obra do Senhor. Ô, gente, vamos fazer uma campa dentro da igreja. Agora eu vou estar lá. Posso ir? Pode. O que eu vou fazer? Traga alguém, em nome de Jesus. Que é o importante. Esteja sempre disponível. Chega na igreja. O que precisa fazer? Quer ajuda, irmão? Precisa passar um pano na cadeira? Precisa passar um pano no chão? O que precisa fazer? Esteja disponível. Entregue-se ao Senhor por completo. Entregue-se por completo a Cristo. Determine que cada pensamento, palavra, ação possam refletir a natureza de Cristo em você. Permaneça sempre em Cristo de modo que o fruto do Espírito possa fluir de uma forma livre e abundante de você. Que você possa exalar essa essência. Às vezes eu sento nos lugares para conversar com as pessoas e aí quando a pessoa está falando, o Espírito vem e fala para mim: oh Deus, obrigado, porque quando eu falo que o Senhor está falando, eu pareço que sou inteligente. Mas não sou. E aí o Espírito me conduz, eu vou e falo. Eu falo, nossa Deus, essa foi profunda. Mas não fui eu. Foi Deus. E eu atribuo isso a Ele. O problema é quando Deus começa a te usar. E aí você se sente demais. E aí você faz o quê? Você deixa de ser usado por Deus e começa a querer usar a Deus. Você chega lá, tem o dom da revelação. Você chega no culto, eu vou revelar. Hoje eu vou revelar. Espírito Santo, manda aí. Agora tem que revelar. Quem disse que tem que revelar? A palavra é a própria revelação. Se tem algo além que ele precisa falar, ele vai te usar. Mas se não tiver, cale-te. A palavra é a própria revelação. O louvor é a própria revelação. Já teve cultos. Já está lá e as pessoas falam assim, meu, vai lá, abraça fulano, abraça ciclano. Eu chegar perto do santo, fica na sua, tu que está abraçando o Senhor, eu vou voltar. Tá bom, Senhor? É só interceder. Aleluia, xarabacam, taramanai, olha. Aí eu chego no meu pé, vai lá, abraça fulano. Eu não, o Espírito Santo mandou ficar aqui, ó. Quem está abraçando é ele. Então aqui, ó. Aí quando a pessoa parou de chorar, limpou os olhos, aí eu fui lá, varão, Deus abençoe, em nome de Jesus, que bênção te ver aqui. Entende? Se eu vou lá, eu interrompo o que o Espírito está fazendo com ele. O problema é quando a gente acaba não se submetendo a Deus, mas fazendo com que Deus seja submetido ao que eu quero. Está errado. Está errado. Eu preciso ser usado por Deus. Não sou eu que tenho que usar a Deus. Determine que cada pensamento, palavra e ação possam refletir a natureza de Cristo. A fé
e a confiança em Deus são armas mais poderosas contra as mentiras do diabo. Os espíritos demoníacos são inimigos do fruto do Espírito. Eles estão o tempo todo querendo minar você. E sabe o que é minar? Eu pego essa garrafa de água aqui e faço um furinho aqui em cima, ó. E aí ela está cheia, a água é o Espírito Santo. Ela está cheia de Espírito, a pessoa. Aí eu vou lá e faço um furinho aqui, ó. Essa água vai vazar. E conforme ele está caminhando, talvez ele nem perceba que está vazando aquela água. Aí daqui a pouco vai furando mais um pouquinho embaixo. E aí vai vazando. E vai vazando. E aí quando você precisa ter um fruto do Espírito para saciar a sede de alguém, você não tem. Porque o diabo está minando você. E você não está percebendo. Você está deixando o diabo minar e tirar a essência de Cristo em você. E você não está percebendo isso. Está deixando ser minado. Daqui a pouco você se sente fraco, desmotivado, desanimado. Daqui a pouco você não quer mais nada. Quando vê você já está morto espiritualmente e não está percebendo. Perceba os pequenos sinais, os pequenos indícios de que você está sendo minado. E fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque minha confiança está em Ti, Senhor. E a minha confiança em Ti é a arma mais poderosa que eu tenho contra as mentiras do diabo. E o diabo vai lançar mentiras sobre a sua vida. Para falar de pessoas, fulano, Beltrano, o seu pastor. Tá rindo? Olha lá. Está gastando dinheiro da igreja. Olha lá. Está irritando as suas costas. Mas mal sabe o quanto soa, né? Aleluia. E aí você cede às mentiras do diabo. E o que acontece com você? Começa a mudar. Seu comportamento muda. Entenda. Abre para mim Efésios 6,16, João. Efésios capítulo 6, versículo 16. Diz assim, aleluia. Enxerte. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a gente precisa aprender com isso, fechar as janelas da nossa alma. Olhos. Tem até uma musiquinha. Cuidado, olhinho que vê. Tem essa? Cuidado, ouvidinho que ouve. É assim. Cuidado que toca. Terra. Olhos. Cuide com que os seus olhos desviem o olhar de coisas que são impuras. Filtra tudo que você vê. Programas de TV, séries, filmes, pornografias. Não se olha 2 vezes para a mulher. Tem homens, é da natureza masculina. A mulher pode ser um canhão, tá? Mas lá de longe ela colocou aquelas roupas que mostram tudo. Parece imã. O olho parece, ó. Opa! Certo dia um jovem falou para mim assim, ô varão, olha para mim. Eu falei, olha varão, o que você precisa? Parar de olhar para a mulher na rua, isso é ovo, irmão. Eu falei assim, glória a Deus que é para a mulher que você vê, viu varão? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, se você falar para mim que você não vê, eu estaria preocupado. O olho é da natureza masculina acontecer isso. É culpa de Eva. Gênesis 3. Quando eu falo da maldição, fala assim. Quando fala da maldição da mulher, fala assim. E o teu desejo será para o teu marido. Pronto. Agora é dobrado para o homem. A mulher não tem mais nada. Entenda. Brincadeiras à parte. É da natureza masculina. A primeira vez pode até ser automático, mas a segunda é opção sua. A primeira vez é da sua natureza, a segunda é sua opção. É sua escolha. Ouvidos. Não ouça tudo que diz para você. E aqui no ouvido tem um perigo, tá? Tanto no ouvido quanto na língua.
O problema não é o que eu escuto, em muitas das vezes, tá? Mas na maioria é como eu escuto. O problema, às vezes, não é o que eu falo, mas é o que você está entendendo do que eu estou falando. É diferente. Se você... eu não gosto de estudar. Não é isso, não. Eu amo sua vida demais. Então o cara chega aqui, eu não gosto, cara. Aí ele vai pregar. Vai pregar hoje? Vamos ver. Lá, fez besteira. E sento. A Davi começa a pregar. Ih, olha lá. E Deus quer usar a vida do cara para falar com a minha vida. Ele tem uma palavra de cura para mim. E eu não estou sabendo ouvir. Escuta. Às vezes, a cura de alguém está com você. Mas se você não gostar da pessoa, a pessoa continua no inferno. E aí? Deus vai requerer de você depois. Já pensou? Se a alma de alguém depender da sua vida e você não gosta daquela pessoa, a pessoa vai para o inferno por sua causa, pelo seu orgulho, seu ego, seu egoísmo, a sua humanidade, a sua carne, sua matéria querida, e não o espírito. Você aceita o espírito subjetivamente. Até aqui, Senhor, o Senhor pode usar. Aqui não, tá? Vou fazer igual Jesus. Me ajuda. Eu e meu problema dos nomes. Jonas. Obrigado. Igual Jonas. Deus falou para Jonas assim: Jonas, vai até Nínive e profetiza que eu vou destruí-los. Agora! Aquele povo é ruim. Aquele povo merece mesmo. Aí ele vai lá, profetiza: olha, vocês são infiéis, vocês não sei o quê, e Deus vai destruir vocês. Dá as costas, vai embora. O povo escuta a palavra, mas eles ouvem como realmente deveriam ouvir. Ele falou de destruição, mas o povo ouviu repreensão. Falou: Deus repreendeu. Deus puxou ele agora. Vamos se arrepender. O profeta deu as costas, o povo se arrependeu, buscou o Senhor, tem misericórdia de nós. Deus ouviu. Fala para o profeta: ei, profeta, fala, Deus, já profetizei, ó, está feito. Eles vão, ó, pode destruir, arrebenta com eles lá. E Deus fala para eles assim: não, eles oraram, se arrependeram, e eu aceitei o perdão deles. Volta lá e profetiza vida, profetiza bênção para eles. Eu não. O Senhor acabou de mandar ele lá profetizar para eles se destruírem. A primeira palavra é que conta, acabou. Já está decretado. Jonas, volta e profetiza a bênção para eles. Deus, eu não vou, aquele povo merece morrer, merece ser destruído. Olha o que eles fazem com você. Não vou, não. E vai embora, entra no barquinho, ó, no sentido contrário. No meio da viagem, uma tempestade, ondas começam a bater contra o barco começa a querer naufragar, começa a querer quebrar, os homens tudo desesperados. Falei: agora, vamos lançar a sorte. Lançou a sorte, começou a soprar no meio, então. Cai ali, ó. Caiu, Jonas. Quem tu é, homem? Aí, cara, eu sou o profeta do Senhor. E isso é culpa minha. Pode me jogar no mar. O que vai acontecer? Eu não sei, eu desobedeci ele. O pior é comigo, não é com vocês. Me joga no mar. Jogar no mar. E aí a palavra vai dizer que um peixe grande veio e engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias na barriga desse peixe. 3 dias. Catou e jogou ele na beira da praia. Quando ele veio onde ele chegou, Nínive. Meu Deus do céu, o senhor quer mesmo que eu profetize bem sobre esses caras? Precisava de passar todo esse processo? Quase ter feito um barco entrar em naufrágio? Não precisava. Mas não quis fazer a vontade de Deus, a sua própria vontade. Escuta, se a salvação de alguém depende de você, Deus vai te usar de um jeito que você queira ou não queira. É você que sabe se vai querer ficar 3 dias dentro da barriga do peixe ou se você vai querer ir lá e obedecer. Não ouça tudo que te dizem. Você pode até escutar, mas não retenha isso para você. Não absorva isso. Não deixe entrar isso no seu coração.
A pessoa falava alguma coisa, eu falei, ih, essa pessoa aí, sei não. Não dá certo. Essa pessoa tem que ter tudo de pior que a vida merece. Que a vida pode oferecer. Não escute isso. Se alguém vier falar mal de alguém para você, não absorve isso. Conheça. Não absorva. Conheça. Toda história tem dois lados. Tato. Não toque as coisas que são imundas. Não toque aquilo que o Senhor não mandou você tocar. Sexo fora de casamento. Macumba, você passa lá. Deus mandou você mexer? Não, então não mexa. Conheci crentes que passavam perto de centros de umbanda, de candomblé, e jogavam cocô de cachorro, e jogavam pedra, e jogavam não sei o quê. E aí um dia eu me vi conversando com um pai de santo, falou assim, nós estamos com o pai de santo, uma boa, como foram dois amigos. Falei, qual é o problema? Ele falou, não, porque ele é pai de santo. E? Ah, não, é porque... Filho, vem cá, escuta uma coisa. Deus tem poder sobre todas as coisas, não tem? Pô, tem. Se Deus tem o poder e o controle, o domínio, o governo de tudo, não manda um raio na cabeça do cara e mata ele, quem sou eu? Se Deus não manda um raio e destrói o templo deles, quem sou eu? Aí parou, pensou. Falei, para de bobeira. Às vezes a salvação do cara está na minha vida aqui, ó. E eu vou impedir a amizade com ele? Não. Conheci crentes bitolados que falam, Natal, dia 25 de dezembro, não foi o aniversário do meu Jesus. Dia 25 de dezembro, não se comemora o aniversário do meu Jesus. Papai Noel não é o meu Jesus. Então, eu não comemoro o Natal. Falei, parabéns pra você. Eu como pra caramba nesse dia. Aí ele regalou os olhos assim, e disse que é crente, né? Falei, sou. Aí ele falou assim, aí ele foi passar na fila do caixa de mercado, era Natal, né? Semana de Natal, a mulher falou assim, Deus abençoe, viu? Ele, amém. Falei, um ótimo Natal. Aí ele, pra você, um ótimo Natal. E não sei o quê. Eu peguei no ombro desse cara. Ô varão, não tá na tua boca o poder de vida e de morte, de bênção e de maldição? Tá. Então abençoa o Natal dessa pessoa. Ah, mas eu não comemoro o Natal. Falei, mas Natal não é um dia comemorativo, não é um dia como todo outro? Sim. Então fala, deseja para ela uma bênção. Fala que você tem um bom Natal. Então desejar Feliz Natal não é errado, não, terra. Falei para ele. As coisas começam a mudar. É que nem Halloween. Halloween. Eu não comemoro Halloween. Sou contra. É realmente um dia perturbador. Onde as portas do inferno realmente se abrem para a terra. E aí eu vi um vídeo na internet, achei maravilhoso, fantástico, vou aderir. Um dia que eu tiver condições, com certeza vou fazer também. Foi para a rua evangelizar no Halloween. Pegou seu violão, foi para a rua e vamos evangelizar com um grupo de louvor, ó. Parava no lugar, tocava um louvor, a pessoa ouvia. Aí parava no prédio assim, a pessoa começava a ir na sacada, saía, começava a cantar junto com ele. Quando foi ver, ganhou um muçulmano para Jesus, ganhou mais um casal para Jesus, levou crianças para o caminho do Senhor Jesus, preparou tudo. E aí se você é um crente que fala, eu não vou nessas festas, eu não vou. Se você é luz, você tem que ser luz no meio das trevas. Ser luz onde está todo mundo sendo luz, não resolve. Deus não quer isso com você não, Ele quer que você seja luz no meio de trevas. Mas para você ser luz no meio da treva, você tem que ser luz. Você tem que caminhar com o Espírito do Senhor. Senão, você vai ser trevas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou terminando. Olfato. Mas o olfato, sim, o olfato. Evite perfumes associados ao departamento sexual. Incensos. Tem perfumes aí que falam que atrai a mulher, né? E os caras querem usar. Pra quê? Varão. Você vai comprar para usar com a sua esposa, maravilha. Mas tu quer usar
para sair na rua, vigia. Vigia. Paladar. A boca, sim, a boca. Não coma e nem beba alimentos que são consagrados a ídolos, pois por detrás de cada ídolo existem demônios. 1 Coríntios 10. John Jones consegue me ajudar com isso aí? Desculpa, viu, varão? Melhor você tomar um negocinho ali, desculpa, viu? Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 20. Eu fiquei com inveja. Brincadeira. Tô com inveja não, viu? Brincadeira. 1 Coríntios 10, versículo 20. Diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Ídolos. O que são ídolos? Todo mundo gosta de olhar os católicos nessas horas, né? E fala das imagens, de tudo isso. Ok, tá certo. Mas tem muito mais, tá? É o time de futebol, é o estilo, é a roupa, é a cultura. O que você cultua? Quem é o seu ídolo? O que é? Nossa, isso aqui é o... Olha o Neymar! Seria seu ídolo? Então você está no problema, tá? Cumprindo esses itens na sua casa ou na sua vida, ficará repleta da presença de Deus. E depois daquela limpeza pela qual você vai passar, a presença do Senhor, não tem nada que vai impedi-la de alcançar você, sua casa, sua vida. Mesmo que você peque, dando assim brecha para o inimigo, mas você vai se lembrar que Jesus perdoa todos os pecados. E quando você confessa e se arrepende, Ele é fiel e justo para te perdoar. E as coisas começam a mudar na sua vida. Abre João capítulo 8, verso 36, João. Dessa forma, repreenda o inimigo utilizando a sua autoridade espiritual. Não aceite acusações e caminhe firme na sua libertação, confessando o que a palavra do Senhor nos diz. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre de tudo. É final da Libertadores. É a final do Mundial do Palmeiras. E é dia de culto. O que eu vou fazer, Lincoln? Vou pro culto, mas o fone vai ficar aqui, ó. Não é assim? Não, eu vou adorar o Senhor. Vou me derramar ao Senhor. Quando você começar a ouvir um monte de fogos, lá ele ganhou. Não é assim? É sobre isso. Então, uma libertação total foi o que Jesus tornou possível a nós. Ande totalmente liberto, diariamente, e não aceite menos do que isso. Não aceite não andar liberto. Veja Romanos capítulo 5, versículo 10, João. Romanos 5, 10. E eu encerro aqui. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Entenda, você é salvo. Você é salvo. Caminhe como quem é salvo. Você tem acesso livre ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Use esse acesso. Use esse acesso. Em nome de Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus.